Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10, diz o seguinte: a cura de uma mulher enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Ela foi curada na mesma da hora. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Estranho, hein, esse camarada aqui? Disse-lhe, porém, o Senhor: você é um hipócrita. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Olha o detalhe: todos os seus adversários, misericórdia. Jesus estava pregando na sinagoga, hein? Todos os seus adversários se indignaram. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Senhor Jesus, usa o teu servo. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Escute, preste atenção, pessoal. Jesus estava pregando numa sinagoga. Semana passada eu fiz uma pregação aqui, tocando no assunto dos chefes da sinagoga. Os chefes das sinagogas sempre olhavam para Jesus meio atravessado. Eles eram como pastores. Sinagoga era como se fosse um templo, uma igreja, e ali havia o chefe da sinagoga, ou representando o pastor daquela igreja. Então esses chefes das sinagogas sempre olhavam para Jesus meio desconfiado. Não acreditavam 100% que Jesus era o Messias. Acreditavam meio de longe, ou não assumiam isso. E agora nós estamos diante de um texto em que havia uma mulher que há 18 anos ela andava o quê? Encurvada. Há 18 anos aquela mulher olhando para baixo. E ela estava na sinagoga naquele dia que Jesus estava pregando. Aquele dia era o dia que Jesus ia pregar. Ela estava lá. Que dia era, gente? Era um sábado. Veja a implicância dos chefes da sinagoga com Jesus. Com qualquer coisa fazia implicância. Não seria mais fácil assumir a fé e dizer assim: temos a alegria de receber hoje na nossa sinagoga Jesus? Sim ou não? Deveriam ter essa alegria. Mas como era o dia de Jesus pregar, e era sábado, o chefe da sinagoga sempre desconfiado. E Jesus começou a pregar, e no meio das pessoas ele viu uma mulher, coitada, olhando para baixo, encurvada. E Jesus chamou ela.
colocou a mão sobre a cabeça dela e disse para ela: mulher, estás livre deste teu mal. E a mulher que estava encurvada, na mesma hora, ela se endireitou. Ela começou a andar normal. Glória a Deus, pessoal. Não é motivo de dar glória a Deus, sim ou não? Esse milagre aconteceu aos olhos de todos que estavam ali. Todas aquelas pessoas sabiam que aquela mulher vivia assim, há 18 anos. Mas ela foi curada naquele dia, naquela hora, na frente de todos. Qual a surpresa? Ou fato novo? O chefe da sinagoga, ele tomou a palavra e disse: por que fizeste isso num dia de sábado? Aí ele vai dizer assim para o povo: olha pessoal, vocês têm 6 dias na semana para vir aqui serem curados, mas no sétimo, no sábado não. E Jesus logo rebateu aquela palavra dele com uma palavra dura, e dizendo: você é um hipócrita. Disse para ele na frente do... Jesus falou para o chefe da sinagoga, ou seja, para o pastor daquela igreja: você é um hipócrita. Você fala para o povo não vim ser curado no sábado? Você é um hipócrita, porque no sábado você vai e pega o seu boi, o seu jumento, e leva eles para beberem água. Depois os trazem novamente para o coxo, o celeiro, sei lá. E você está me reprovando, porque essa mulher, filha de Abraão, Jesus usou o termo filha de Abraão, porque ela estava ali doente, mas estava na igreja, estava firme. Não sabia ela que seria curada naquele dia. Mas Jesus olhou para ela e se compadeceu. Jesus falou para o chefe da sinagoga: você está me reprimindo, mas você é um hipócrita. Fala para o povo não trabalhar, mas vai levar os animais para beber água no sábado. E essa mulher que estava escrava por Satanás, quem era que escravizava ela, gente? Satanás a escravizava por aquela doença há 18 anos. E o Senhor disse: e ela está curada. Houve ali uma espécie de discussão a respeito do sábado, mas que na verdade os fariseus, os chefes das sinagogas, tinham essa implicância com Jesus, porque eles não tinham autoridade para orar sobre os enfermos e serem curados. Eu sei que Deus não escolhe dia para curar, amém, gente? Deus não escolhe dia para curar. Ele pode curar no sábado, pode curar no domingo, qualquer dia. Mas o que vamos entrar na profundidade dessa palavra hoje, depois de ver a resposta que Jesus deu àquele homem, que ele pelo menos se sensibilizasse do estado daquela mulher que vivia. Não era ele, né? É porque não era ele. É porque não era ele. Aí ele pôs-se a criticar. Mas não era um bom exemplo de um chefe da sinagoga ou o pastor da igreja se comportar daquela maneira. Como disse no início, ele deveria ser muito grato e estar feliz por receber Jesus na sinagoga dele naquele dia para pregar. Mas ele não tinha esse sentimento. Ele preferiu ficar rancoroso. Ele preferiu ficar com aquela mágoa no coração. Ele preferiu discutir com Jesus. Ele preferiu ficar mal com o povo, porque o povo glorificava a Deus, sim ou não? Aqui o povo, enquanto eles lá, os inimigos de Jesus, os adversários de Jesus, ficaram envergonhados com o feito, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Muito bem. Agora nós vamos entrar numa segunda parte da mensagem, apontando para você a respeito do problema daquela mulher
e que pode nos trazer lições para a vida. Aliás, a nossa vida há 3 pilares. Olhe para mim, gente. Na nossa vida há 3 pilares: passado, presente, futuro. 3 pilares da vida: passado, presente, futuro. E aí eu venho dizer para você que, como cristão, nós não podemos viver do passado. Há pessoas que o seu passado é triste. Há pessoas que, inclusive falei um pouco disso no início do culto, dizendo que existem pessoas que precisam tomar atitudes para mudar a sua vida, porque ainda estão presas ao seu passado. Vamos voltar à mulher encurvada. Quanto tempo? 18 anos. Então, há 18 anos atrás, naquele dia, deva ter acontecido um acidente, deva ter acontecido alguma coisa ruim, mas muito ruim, na vida daquela mulher, para que deixasse ela naquela situação, doente, encurvada. Já pensou uma pessoa não conseguir vestir a própria roupa? Já pensou uma pessoa que faz tudo, lava, cozinha, arruma tudo, trabalha, e agora ter que depender de outra pessoa, mesmo que ainda não tenha chegado na velhice? Veja o que aquela mulher sofreu, ouviu, viveu, chorou, e naquele dia o Senhor então a libertou. Segundo a Bíblia, um espírito maligno. Opa, então não era só uma doença comum. Um espírito, presta atenção na mensagem, não era uma doença comum. Um espírito maligno fazia com que ela vivesse encurvada. Vamos lá, pessoal. Disse que há 3 pilares da vida. Começando então a falar sobre o passado. Há pessoas que o seu passado é bom, mas mesmo que o seu passado tenha sido bom, você não pode viver olhando para trás, olhando pelo retrovisor. Você tem que olhar para frente, ter expectativas de que coisas diferentes, melhores, maiores, melhores e maiores poderão acontecer. Mas se você ficar só olhando para trás, você não vai conseguir romper uma bolha em que você está preso ou presa. Deus tem coisas maravilhosas para fazer ainda na sua vida. Você crê nisso, pessoal? Então eu disse que há pessoas que teve um passado bom, mas não deve ficar olhando para trás. Se foi bom, aproveite esse passado bom para se motivar, crendo que coisas maiores poderão acontecer. Outras pessoas têm um passado ruim, triste, complicado, que você, se é o seu caso, você deveria mesmo não ter tido esse seu passado, essa experiência ruim, ou que você se envergonha do que aconteceu no passado. E é justamente aí, pessoal, um embate na pessoa que está presa ao passado, achando que ela está condenada a viver por toda a vida, só porque ela cometeu aquele deslize, ou aquele erro, aquele sofrimento, ou aquele acontecido ruim, e se impregnou na mente. Olha para mim, pessoal. Se impregnou na mente, e ela acha que ela vai viver o resto da sua vida sofrendo por causa daquele fato. E eu estou dizendo hoje aqui para você, que aquela mulher, naquele dia, ela estava naquela sinagoga ouvindo a palavra, e o Senhor viu ela, e o Senhor se compadeceu dela, e o seu passado terminou. Ela, humanamente falando, estava condenada a morrer daquele jeito, mas quando o Senhor pôs a mão sobre a vida dela, acabou ali o passado dela. Glória a Deus, pessoal. O passado dela terminou ali. Então entenda comigo, através dessa palavra, que se o seu passado te condena, tem uma expressão muito
falada assim, né? O seu passado te condena. Você deve lembrar que em Cristo o seu passado acabou. Se você entregou a sua vida para Jesus, embora que você tenha feito coisas terríveis no passado, mas se você se arrependeu, se houve arrependimento, se houve mudança de comportamento, e se você está na presença de Deus, seu passado até Deus já esqueceu, porque você se voltou, pagou um preço. Sim, você chorou, você pagou um preço, você aguentou calado, mas Jesus fez tudo novo. Diga glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração para que pessoas que estão ainda presas ao seu passado ruim, esse passado seja quebrado, essa maldição seja quebrada hoje, em nome de Jesus. Falando do segundo pilar, que é o presente, escute pessoal, coisas se definem no agora. Futuro pode ser definido agora. Coisas na sua vida podem ser definidas, decretadas no agora. E o agora é o que? O presente. Aqui no agora, no presente, você pode definir como será a sua vida. É uma escolha. Quem está me entendendo, pessoal? Você pode escolher continuar derrotado. Você pode escolher viver preso ao seu passado. O agora, o presente é que decide. Passado não decide. O que decide é o quê? É o presente, é o agora que decide. Você está vivendo hoje o que você decidiu no passado, mas o seu futuro poderá ser melhor se você decidir hoje: eu nunca mais serei humilhado. Está tomando uma atitude, está decidindo no hoje. Até hoje eu suportei isso ou aquilo, eu guardei isso dentro de mim, mas hoje eu decido me libertar. Hoje eu decido perdoar. Hoje eu decido ser uma pessoa diferente. O seu futuro estará garantido pela decisão que você está fazendo agora. Há pessoas que decidiram serem pessoas melhores. Há pessoas que se decidiram viver nessa base ou nessa margem da não, está tudo bem, mas não está tudo bem. Se acomodou. Se acomodou. Tem uma casa, tem saúde, tem uma família, mas se acomodou. Não quer que o brilho de Deus se manifeste de forma grande. Ela se acomoda. E vou falar, pessoal, o que tem de crente acomodado, porque acha que já não fuma mais, porque não bebe mais, porque não está mais no mundo, está na igreja e já se batizou nas águas, e está na igreja, ponto, parou. Aí o que aconteceu? Os talentos foram enterrados, as habilidades foram esquecidas, porque se acomodou. Deus ou o Senhor Jesus não quer crente acomodado. Ele quer que você se renove a cada... Vamos lá, pessoal. O Senhor quer que você se renove a cada dia e não se acomodar. É um perigo o acomodismo. Então estamos falando que o agora, o hoje, o presente pode definir o que você será amanhã. Se você, digamos assim, se você determinou, vamos usar aqui uma expressão bem conhecida, você está um pouquinho gordinho, gordinha, e você fala assim: ei, eu tenho que emagrecer, amanhã eu começo. Amanhã eu começo a academia, amanhã eu começo a melhorar a minha alimentação. Se você decidiu isso, você vai sentir, você vai gastar um tempo para isso. Então você vai sentir dores no corpo, porque você vai movimentá-lo. Você não estava acostumado a esses exercícios. No começo você vai sentir, mas depois você vai ver o resultado. Não é assim, gente?
Você vai abrir a geladeira e você vai sentir vontade de comer tudo. Mas aí você diz assim: não, eu preciso alcançar a minha meta. Não é verdade? Você vai sentir ali um pouco, mas depois você vai vestir aquela roupa. Deixa eu até me esconder aqui. Você vai vestir aquela roupa. Aí você vai dizer assim: poxa, como valeu a pena. Você fez, você decidiu. Você sentiu um pouco, mas valeu a pena. Imagine isso no campo da fé. Imagine isso no campo da espiritualidade. Muita coisa boa pode acontecer na sua vida se você tomar uma decisão agora. Não deixe para tomar decisão lá em dezembro. Não deixe para tomar a decisão lá em janeiro. Quem garante que nós vamos chegar lá? Não, peraí, alguém garante que vamos chegar lá? Ninguém sabe. Só quem sabe é quem? Eu não estou falando, desejando coisas ruins. Não, pessoal. A lei da vida é essa: nascer e morrer. Ou vai alguém ficar aqui eternamente? Aqui. Eu não quero, eu quero ir embora daqui. Não é verdade? Então assim, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: não deixe para decidir o seu futuro em dezembro ou lá em janeiro. Decida hoje, mas com os pés no chão, e decidindo fazer a coisa certa, e não decidir fazer a coisa errada, claro. Decida fazer a coisa certa. Bom, falando de futuro, eu não posso então deixar de ler. Abra sua Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 13. Filipenses capítulo 3 e versículo 13. Diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu repito, versículo 13: quanto a mim, Paulo dizendo, não julgo havê-lo alcançado. Repita comigo, gente. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Agora olhe para mim, por favor. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: quanto a mim, julgo não havê-lo alcançado. Ele tinha alcançado. Ele conheceu Jesus. Jesus mudou a vida dele, sim ou não? Se olhar para o passado de Paulo, é um passado meio complicado. Estamos falando de Saulo. Se formos olhar para o passado de Saulo, é um passado triste que ele não quer nem lembrar. Agora ele está dizendo o seguinte, já transformado, ele diz: quanto a mim, eu julgo ainda não tê-lo alcançado. Gente, se esforce para você entender isso. Já houve uma transformação na vida dele, até o nome mudou, era Saulo, agora é o quê? Paulo. Mas mesmo transformado, mesmo sendo um homem novo, ele está afirmando: eu julgo ainda não tê-lo alcançado. O que ele está querendo dizer? Ainda há coisas que eu preciso saber, ainda há coisas que eu preciso ter, ainda há coisas que hão de se manifestar, ainda há coisas que eu preciso ter na minha vida. Você está me entendendo, gente? Então pegue isso aí agora. Há poucos minutos estávamos dizendo que o Senhor está triste porque muitos crentes, só porque não fumam mais, não bebem mais, não estão mais na jogatina, já não estão mais no mundo, estão na igreja e acham que pronto, já conquistei. E olhe Paulo, meu irmão, Paulo foi um dos homens que mais ganhou alma para Jesus.
E se eu não dizer, o homem que ganhou mais almas depois de Jesus foi ele. E ele está dizendo: quanto a mim, eu julgo ainda não tê-lo alcançado. A expressão disso é: tem coisas que eu preciso ainda saber, ter, possuir. Isso enche você o quê? De fé. De dizer assim: meu Deus, eu não chego nem aos pés do apóstolo Paulo. E ele dizer isso, quer dizer que ainda eu e você, nós não vimos ainda nada diante do que esse homem está falando. Mas vai acontecer e eu vou ver. Diga: eu verei. Aí ele está dizendo: uma coisa faço. Olha o que é a decisão dele: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que passou, gente. E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, pessoal, muitas pessoas abdicam o seu presente para viverem o seu passado. Olha para mim, por favor. Você tem a oportunidade de criar, de fazer coisas novas. Não estou falando que você tem que ser um gênio, mas você tem a oportunidade de fazer coisas novas e diferentes. Mas ao invés disso, muitos abdicam dessa oportunidade e ficam olhando. E Paulo está dizendo: não, minha gente, tem que olhar para frente. Prossigo para o quê? Prossigo para o alvo. E outro detalhe: não fica olhando para os outros também não. Nem olhe para o seu passado e nem fique olhando para os outros. Olhe para o seu alvo. Prossiga para o seu objetivo. E diga todo dia: eu vou chegar lá. Diga todo dia: eu vou chegar lá. Satanás, ele aprisionou aquela mulher por 18 anos. Mas chegou um dia, imagina o sofrimento da mulher, encurvada, mas estava lá. Encurvada, mas estava lá. Lá onde, gente? No templo, na sinagoga. Doente, mas estava lá. E Jesus fez o quê? Viu ela e tocou na vida dela. E aquele sofrimento acabou. Então tenha expectativas de que, mesmo você vivendo uma situação ruim hoje, construa o seu futuro agora. E numa hora dessas, eu não vou dizer nem um dia desses não, uma hora dessas, o Senhor também vai olhar para você. Ele vai ver que você se encurvou, ou que foi encurvado obrigatoriamente. Você caiu num laço em que você ficou encurvado até hoje. Você caiu num laço no seu trabalho que o seu chefe não confia mais em você. Você anda encurvado. Satanás impôs ou colocou você numa situação em que você vive andando envergonhado por uma situação dentro de casa, por uma situação no trabalho. Mas o Senhor vai tocar em você e você vai andar assim, ó, de cabeça erguida, porque Jesus vai fazer isso para você. Glorifica Ele bem forte. Há pessoas que ficam cultivando mágoas. Olha outra coisa. Há pessoas que vivem cultivando mágoas, ou seja, alimentando mágoas, porque alguém fez algo ruim para você no passado, você se machucou, e aí você, ao invés de perdoar ou esquecer, escute, ao invés de perdoar ou esquecer, a pessoa fica cultivando ainda, não esquecendo o que aconteceu no passado. Estamos falando de alguém, pessoal, que quer entrar no reino do céu. Se você de fato quer chegar no alvo, nesse objetivo, no reino do céu, você precisa perdoar. Se você não perdoar, se o seu alvo é o reino, eu tenho péssimas notícias para dar para você, e verdadeiras: você não vai chegar lá. Liberte-se,
Perdoe, esqueça, isso é passado. Olhe para Jesus. Sim, machucou você, você chorou, você foi humilhado. Imagina você aí, José, filho de Jacó. Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão já era morto, mas José, vendido pelos irmãos, acusado injustamente de ter querido se deitar com a mulher de Potifar forçadamente. Isso não aconteceu. Foi preso. Na prisão, ele não ficou nesse negócio de Deus me abandonou, ou eu vou abrir mão, já que eu estou no Egito, eu vou abrir mão do Deus de Israel e vou servir aos deuses do Egito. Ele fez isso? Não. Passou por tudo que passou. Deus o fez sábio, interpretou sonhos, chegou até o faraó, tornou-se governador, perdoou os irmãos. Então são essas pessoas que Deus está procurando. Se você é aquela que vive cultivando as mágoas do seu passado, você precisa mudar isso. Então Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio que me está proposto. As coisas velhas, diga, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez, diga, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Não deixe esse sentimento ruim definir quem será você. Tem uma música, é até do Roberto Fagner, o cantor cearense. Tem uma música dele que fala assim: sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar. Sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar. Você vai querer isso para você, para o seu futuro? Que esse sentimento ruim fique matando você aos poucos e vai perder a salvação, hein? Porque você ficou alimentando isso. Então veja o Paulo dizendo: prossigo para o meu alvo, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então eu vou fazer uma oração agora, e se você está decidido a construir um futuro de vitórias, um futuro de bênçãos, um futuro de milagres, um futuro novo, nós vamos orar agora, e o Senhor, Ele poderá então tocar em você. E você que estava encurvado diante dessa situação, você vai andar agora de cabeça erguida. Quem recebe essa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica o Senhor bem forte.